Oi, bom dia. A gente vai estar mais uma vez conversando sobre família. E hoje pela manhã a gente vai conversar com a Neilza. Neilza vai nos dar algumas dicas, algumas orientações a partir da psicanálise de como lidar com algumas dificuldades dentro da família. E hoje, especialmente, a respeito de luto, né? Então ela vai estar nos falando sobre isso. Bom dia, Neilza. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui sempre, né? Mais um dia, hoje nublado, mas é um dia bom, necessário também, né? Hoje nós vamos falar sobre luto. E aí eu queria falar começar falando, né, sobre a definição do luto, o que é o luto. E segundo Freud, o luto ele é elaboração da perda de alguma coisa, né? E não necessariamente da perda de um ente querido, mas também de um ente querido, mas a perda de qualquer coisa que for na sua vida. Ele diz que é uma relação direta com o objeto, a perda de algo. Porque o ser humano ele não foi treinado, ele não sabe, quer dizer, ele tem um mecanismo que sabe lidar com a perda, mas ele não gosta muito da perda. Mas o luto, ele é uma elaboração da perda. O que você vai fazer com isso? E o luto, na verdade, é algo bom, não é algo ruim. É algo bom e é algo necessário. Então, segundo Freud, segundo a psicanálise, a psicologia, a gente não deve interromper o luto. Porque se interromper o luto é algo prejudicial, porque a gente foi preparado, é um mecanismo preparado da nossa mente, né? Um trabalho mental, um esforço, uma elaboração mental para a gente poder saber conviver com aquilo. O luto é considerado normal, embora exista luto patológico, chamado por Freud. O patológico é aquele que já fica, que permanece, porque se ele ficar um tempo, ele tem um tempo para durar. Se ele ficar a vida toda, ele já se torna um luto patológico, já é uma doença. Mas o luto, ele é considerado, não é considerado uma doença, ele é considerado um mecanismo de defesa para a gente poder saber elaborar as situações de perda na vida. E aí existe até a questão de o adolescente, ele se torna criança, ele se torna adolescente, ele é criança, então ele começa a crescer. Isso é uma elaboração de luto também, porque ele está perdendo a infância dele, perdendo coisas, né? Ele vai criar responsabilidades que ele não teria antes. Ele já não é mais totalmente dependente dos pais, então tudo isso, por isso que o adolescente é considerado alguns falam aborrecente, de rebelde, é porque, na verdade, não é isso, é que ele está fazendo uma elaboração. Para ele está perdendo alguma coisa, porque ele está ganhando. O casamento também é um luto, né? Assim, o processo de casar, porque você está largando de ser solteiro para ser casado. E aí eu lembro que uma vez você falou que sempre a gente perde, né? Tudo tem percas ou perdas e ganhos. E aí a gente faz a elaboração do que é melhor. Então sempre tem que abrir. Às vezes tem pessoas casadas, homens principalmente, mais homens que mulheres, que eles casados e continuam com a vida de solteiro. É porque eles não passaram o processo de luto, eles não superaram isso e precisa superar. E aí acaba atrapalhando o relacionamento, casamento. Né? Então, a perda não é só de um ente querido, pode ser perda de algumas coisas na vida, uma separação. Você passa também, precisa passar pelo processo de luto, porque você está separando, né, daquela pessoa, como você perdeu aquilo. Então você passou por um processo, todos os seus sonhos, né? Não a pessoa em si, mas todos os sonhos, toda a construção que você fez junto com ela, toda uma vida, principalmente se tiver filhos. E aí, mas é um processo de luto e a gente é necessário não interromper o luto, principalmente quando morre alguém. Às vezes a pessoa fala assim, uma manifestação física do luto é o choro, né? E a manifestação mental é tristeza, raiva,
E essas são as manifestações mentais que a gente fica. Tristeza, raiva e depressão são manifestações mentais de luto, do luto, né? E às vezes a gente fala assim, quando a pessoa morre, ah, não chora não. A gente tem que deixar a pessoa chorar. Ela precisa chorar. Eu, às vezes, quando eu vou em algum lugar, no luto, no velório, nesses lugares fúnebres, aí a pessoa está chorando, eu falo, chora sim. Quando tá no meu consultório, até atendi uma paciente o consultório psicanalítico, atendi uma moça que ela tinha acabado de perder o noivo. Tinha acho que uns 20 dias e ele morreu assassinado. E ela estava, né, prestes a casar com ele. Então, foi todo um sonho. Ela foi contar para mim a história, ela ficou assim, eu falei, pode chorar. Aí ela chorou, aí depois ela me falou que isso foi importante para ela. Por quê? Porque quando fosse, poxa, então eu posso chorar. Porque às vezes a pessoa fala, chora não. Fala de boa vontade, não é de má vontade, é claro, não é de boa intenção, mas só que está prejudicando. Ela precisa chorar, ela precisa manifestar esse luto. Porque eu falei com ela, é muito triste o que você está passando. E aí, às vezes, é que a pessoa ouve, realmente é difícil perder um noivo, né? Perder um sonho, perder toda uma história, e de uma forma cruel, né? Porque um assassinato é uma forma cruel e, segundo histórias, ele não merecia. Foi porque ele foi dar um conselho, um rapaz chegou, pegou e não gostou, se vingou dele e o matou. Então, isso é mais sofrido ainda, né? Quando a pessoa deve, é sofrido, mas aí as consequências dela. Quando não deve, é um sonho que foi interrompido. Então, mas ela passou. Hoje ela superou, arrumou, está com outro relacionamento, já passou um tempo já. Mas isso é necessário ela viver o luto. Ela precisava viver esse luto. Ela tinha que viver. Então, o luto ele é necessário, ele é preciso viver. Mas existe, às vezes, só não pode ficar para sempre. Porque se ele ficar para sempre, aí ele já é patológico, né? Já é uma doença. Mas o luto, ele é necessário porque ele é um processo natural na nossa vida. Segundo Freud, desde o nascimento da gente, a gente passa por um processo de luto. Quando a gente nasce, a gente se separa da mãe, né? Tá dentro do útero, tá lá grudadinho, tá protegido, aí você sai. É um processo, aí você começa a fazer. É claro que a nível de criança, mas é um processo. Então, o luto é um processo emocional e sentimental. O que ele faz? Ele vivencia a ausência e o vazio causado por uma perda. Então, ele é a elaboração daquilo, né? Ele vai vivenciar. Geralmente, o luto está associado à angústia, da perda de algum ente ou da pessoa que morreu. Mas, como eu falei, o luto também ele é vivenciado em outros tipos de perda, não só na perda de o indivíduo. E eu queria deixar claro o seguinte: o luto ele é individual. Não existe luto coletivo, né? Todos estamos sofrendo juntos ao mesmo tempo. Cada um vai sofrer do seu jeito. E então às vezes a gente vê, tem pessoas que choram muito, né, que ficam muito emocionadas, tem pessoas que ficam. E tem pessoas que ficam quietas, silenciosas, caladas. É um tipo de luto também. Isso não quer dizer que ela não está sofrendo. Geralmente, em velórios, quando a gente fala assim com a perda de um pai ou de uma mãe, os filhos que mais choram, que mais exageram no choro, que mais demonstram aquele exagero nas emoções físicas, são os que menos cuidaram dos pais. Então, eles são assim, né? A forma. Por quê? Talvez seja remorso, né? Talvez seja uma forma para apresentar, mas aquele que está quietinho não quer dizer que ele não esteja sofrendo. Talvez ele esteja sofrendo mais, né? De acordo a individualidade dele, o jeito dele ser. Então, o luto ele é individual. O fato da pessoa estar calada, ou então parecer que ela superou bem aquilo, não quer dizer que ela não esteja sentindo ou não esteja passando pelo luto. Porque é necessário a gente até ajudar a pessoa a passar pelo luto. A ela chorar mesmo, a ela sentir mesmo, porque isso faz parte, a não se cobrar, a não cobrar a pessoa daquilo, porque vai fazer parte ela viver o luto. Aí Alguém disse que no momento, diante de alguém em luto,
às vezes, a grande maioria das vezes, o silêncio é mais confortador do que aquelas palavras. É assim mesmo, as coisas são assim É, mesmo, né? Às vezes o silêncio ajuda muito mais, conforta muito mais do que ficar ali, né, tentando argumentar para explicar aquilo, né? uhum, para explicar. Não, e tem coisas que não tem explicação, né? Então você não vai achar. Então é melhor você, igual eu fico pensando, que quando é no aniversário, você fala meus parabéns, né? Quando é o luto, você fala meus sentimentos. Mas a gente fica pensando, o que, que a gente vai falar no luto? No, né, quando alguém morreu. Aí a melhor resposta que eu encontrei é não falar nada. É apenas você chegar, abraçar a pessoa, que é o que ela mais precisa nesse momento. Ou dizer meus sentimentos, abraça a pessoa, né? Que eu sei que é o momento mais difícil. Eu lembro, se eu falou aí dessa história, eu lembro da história de uma mãe que ela perdeu um filho. E aí aquela dor, né? De perder uma criança, perder um filho. E aí todo mundo tentando consolar e não conseguia consolar. Aí chegou uma outra mãe que também tinha perdido um filho, chegou, abraçou ela. Ela falou que foi o momento que ela se sentiu mais consolada. Só abraçou. Porque a mãe sabia exatamente a dor que ela estava sentindo. Então, esses momentos, às vezes, eu até falo, quando eu até tratei essa moça que perdeu o noivo, eu falo assim, eu pedi uma outra pessoa que tinha passado por uma perda para poder também entrar em contato com ela, porque isso ajuda, né? Ajuda a pessoa a se identificar, a sentir, não é que vai amenizar, mas ela vai dizer assim, não, é um processo natural, né, que acontece, vai ajudá-la a fazer a elaboração, mas ela precisa passar por isso, sim. É, e isso é importante. Quais são quais os tipos de luto? Não há necessariamente tipos de luto, né? Há intensidades de luto, né? Ou muita intensidade, ou pouca intensidade. Então, não há, e há momentos diferentes, né? Cada um reage de forma diferente e existem situações diferentes também. Então, há diferentes momentos e há diferentes situações e intensidades do luto. E quais são os tipos de luto? Não, quais são as fases do luto? Aí eu queria dizer isso aqui, que essa parte é muito importante. Geralmente para a psicologia, psicanálise, né? Para essas áreas existem, o luto passa por fases. São 5 fases que elas são necessárias que aconteçam. E também não tem uma data certa, uma quantidade certa, mas pode ser uma atrás da outra, e depois você pode voltar para aquela fase inicial, mas elas são fases importantes, que a primeira fase do luto é a negação, depois é a raiva, depois a barganha, depois a depressão e depois a aceitação. Todas elas são importantes. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Esses estágios que são elaborados pela psiquiatria, eles não seguem necessariamente uma ordem, né? Então, os psiquiatras encontraram que essas são 5 fases que tem no luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, né? O que é negação? Vamos falar da negação. A negação é o primeiro desses 5 estágios. E essa negação ajuda a pessoa a absorver a perda. Ela é necessária para a perda. Porque nesse estágio, o mundo para a pessoa é o momento que você sente que o mundo acabou. Né? Que não, você passa por um momento avassalador, um momento que você, quando a pessoa morreu, e você fala, poxa, perdi o chão. Ou quando você acha que a pessoa está perto de morrer, aí para você a pessoa, né? Ou alguma coisa que acontece, na separação, por exemplo, quando chega o momento, quando antes você já começa a sentir, mas quando chega o momento em si, você vai e começa a pensar, poxa, aquilo é o fim do mundo. Então, esse é o momento da negação, de achar assim que você está vivendo um pesadelo, é como se não fosse algo real. Quando eu perdi a minha sobrinha, ela tinha 9 anos, eu tinha acho que 20 e poucos anos, 19 anos, ela, para mim, eu parecia que eu estava num sonho.
né? Ela morreu de afogamento, e aí eu ficava, será que isso é verdade? É como se ela fosse aparecer, como se aquilo não tivesse acontecido. É algo que você fica sem ação, né? Sem reação, a negação, e ela é necessária também. Ela é um choque, né? Ela ajuda a gente a lidar e a tornar a sobrevivência possível. Essa negação é necessária para a gente poder sobreviver, né? Para fazer a gente respirar e tornar possível você continuar vivendo. E ela estimula os nossos sentimentos de tristeza. Ela ajuda, né? Estimula a gente a sentir a tristeza, a sentir profundamente aquela sensação de perda. E, segundo Freud, há uma graça na negação. Por quê? Porque ela é a maneira da natureza de deixar entrar tanto quanto podemos lidar. Então, até quanto vai entrar ali, até quanto possível você pode suportar. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus não dá, né, não há tentação humana, e Deus não permite que a gente seja provado ou tentado além da nossa força. Então, a negação no luto, ela é para testar até quanto você pode lidar com aquilo, né, com aquela perda, até quanto você pode suportar. Eu trabalhei com a moça que perdeu um filho, aí eu fico pensando, meu Deus, né, como que a pessoa ela conseguiu superar isso? Aí eu fico pensando, como que pode? Mas a pessoa que passa por isso, ela consegue, naturalmente, pela natureza divina, ela consegue suportar aquilo, né? A negação ajuda ela a suportar, a elaborar bem aquela situação horrível de tristeza. Mas quando ela aceita a realidade, ela começa a fazer as perguntas, né? Começa a fazer perguntas com ela mesma, e aí essas perguntas que ela faz, por que isso, para que isso, ela está sem saber, iniciando o processo de cura. Então, esse entra no processo da negação, que é o primeiro estágio do luto. O segundo estágio do luto é a raiva. Agora, esses estágios, eles têm muito a ver com o nível que uma pessoa pode chegar em relação a luto. Porque pode ser um luto também mais leve, necessariamente não vai passar por essas fases, né? Não, todos os lutos passam pelas fases. Passa por todas as fases. Só que é o seguinte, pode ser horas, minutos ou segundos. Entendeu? Mas se pode for uma ser uma vida perda, toda. se é o resultado de qualquer perda, né? É o luto. E se for uma perda leve, uma perda. Por exemplo, você citou o exemplo de uma criança que nasce. É um luto, né? Então, a depender do nível do luto que a pessoa está passando, né, ela não vai, digamos, chegar a extremos como outros lutos que podem ocorrer na vida delas, né? Não vai. O extremo, é bom entender assim, a quantidade de tempo que ela vai passar por isso, por exemplo, o nascer, como é que é? O virar adolescente, né? O crescer, essas coisas, mas elas são coisas naturais, que você nem percebe que está passando. Agora, a dor você percebe. A dor da perda é porque o processo fica mais longo, porque é mais profundo. Mas essas fases a gente passa automaticamente. Mas não é algo. É algo natural, não é algo tão, como que eu diria, tão impactante que você nem percebe. Você passa, a sua mente, como eu falei do ego, o cérebro, eles vão elaborando isso rapidamente, é um processo. Pode em 1 minuto você passar por todas essas fases, né? Só que rapidamente, sem perceber também. Você não vai perceber que é isso, esses nomes, né? Os nomes que foram dados pelos psiquiatras, pelos cientistas, mas são estágios, são fases que ocorrem, características que ocorrem, talvez rapidamente na vida, em todas as circunstâncias. Igual a raiva. A raiva é um estágio necessário do processo de cura. Eu acho que até a criança, talvez ela sinta, quando nasce, né? É claro que na concepção, no coisa dela, ela não queria sair dali.
do local, né? Às vezes ela fica, e às vezes fica chateada. Assim, tem um processo, uma forma como se fosse uma raiva pelo fato dela ter saído da mãe. Como se a mãe tivesse abandonado. Tem até um curso que eu estou fazendo que fala que a criança se sente rejeitada, né? O processo de rejeição. Não é que a mãe a rejeita, ela é que sente. É a elaboração que ela faz disso. Então, é um processo como se fosse a raiva. Ela fica. E a raiva, no luto, é um processo de cura também. Né? Você fazer. Aqui fala que você tem que estar disposto a sentir raiva. Não é a raiva de. Aquela raiva de ódio, né, de rancor. É uma raiva de um sentimento assim, poxa, por que isso aconteceu? Às vezes é raiva de si mesmo. Né? No processo, a pessoa fica com raiva dela mesma, ela fica com raiva da família, fica com raiva até da pessoa que morreu. Fala, por que ela me largou? Por que ela me deixou? Por que fez isso? Por que, né, ela foi fazer, tipo assim, conscientemente ela fala, ela sente aquilo. Depois ela fala, não, não é isso, é besteira, por que eu estou fazendo isso? Mas é um processo que ela passa, que é natural. Tem pessoas que sentem raiva de Deus. Eu conheci alguém e que também é um processo natural. Né? Não é algo que, puxa, ela foi sentir raiva de Deus. É algo assim que fica, por que Deus? Porque como a gente, quem acredita que Deus é que é o Senhor de todas as coisas, é Ele que determina, e a pessoa começa a falar por que Ele permitiu, por que Ele deixou que isso acontecesse. Então, é um processo considerado natural. É natural nos sentirmos abandonados, mas vivemos em uma sociedade que teme a raiva. Né? Então, é natural sentir abandonado. Não deve. Porque a raiva que se fala hoje é a raiva rancor, que a pessoa guarda a raiva, guarda o ressentimento. Mas essa raiva no luto ela é necessária. E depois ela vai ser, né, ela é elaborada e é algo que passa, que não é algo que fica para sempre, a vida toda. Eu conheci um senhor que ele perdeu a esposa e ele ficou com raiva de Deus numa fase pequena. E as filhas ainda ficaram assim que ele ficou, mas passou, foi só um momento. Ele falou assim: por que Deus levou a pessoa que eu mais amava no mundo? Mas elaborou, depois casou de novo e hoje, né, vive bem. Então, é um processo que se passa. Um outro estágio do luto é a barganha. Geralmente, antes da gente perder alguém, a pessoa fala assim: eu faria qualquer coisa para que essa pessoa, né, não morresse. Ou se ela não morrer, eu vou fazer isso, vou cuidar mais da minha esposa, vou dar mais atenção, vou ser mais, né, ou do meu filho, vou ser um melhor pai. Sempre é uma barganha, né, que a pessoa faz. Tipo um acordo consigo mesmo. E depois que ela perde, a barganha ela assume uma forma de trégua temporária. Ela pensa assim: bom, perdi. E se eu me dedicar às causas sociais para ajudar, né, alguém que precisa? Geralmente as mães que perdem os filhos desaparecem, aí elas fazem ONG ou tentam ajudar pessoas. Ela serve de barganha, pensando, né? Não que pode, não que não deva fazer isso, ela vai fazer. Mas no início isso parece como uma barganha, como se ela tivesse aquilo fosse, né, uma troca. Aquilo vai substituir a perda. E aí depois ela descobre que não substitui, né? Mas faz parte, porque vai ajudá-la a fazer essa elaboração, a mudar a vida, a querer sobreviver, né? A fazer as análises da vida, do sofrimento e a aplacar um pouco o sofrimento. E a barganha, ela vem junto com a culpa. A culpa é companheira da barganha. Que aí, às vezes, a pessoa fala assim: poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse cuidado mais daquela pessoa, né, ela não teria morrido. No relacionamento da perda, em separação, se eu tivesse agido daquela forma, de uma forma diferente, isso não teria acontecido. Se eu tivesse, aí ela começa a se culpar. E isso é bom. Por que é bom? Porque no outro relacionamento, né, ela não vai agir da mesma forma.
Ou depois ela vai melhorar aquilo, né? Ou depois ela, se acontecer, ela perdeu alguém, mas ela vai começar a valorizar que ela não perdeu ainda. Começa a dar valor, né? Vamos valorizar quem está vivo, quem está com a gente. Então, essas culpas são a culpa, ela é necessária, ela faz parte da barganha. O outro estágio, que é o penúltimo, é a depressão. Lembrando que aqui a depressão é um estado profundo de tristeza, mas não é a doença em si, né? É um estágio que você deve, que você acaba precisando passar no luto. O que acontece? Quando você faz a barganha, depois da barganha, a atenção da gente se move para o presente. E agora? Aí a gente se sente vazio e apresentador em outros níveis. Na nossa vida é um nível mais profundo que a gente jamais imagina. E aí essa dor fica profunda. E aí você fica triste, parece que você está depressivo, você fica em estado de depressão, uma tristeza profunda, um estado de isolamento, não quer ficar com ninguém. Mas aí o que acontece? Nesses momentos, você deve sentir, sim, mas estar mais junto com as pessoas, com as outras pessoas, com a família, porque para você não se isolar, para que isso não piore, né? Para que isso não seja permanente. Se a pessoa ficar querendo a vida toda ficar isolada, não querer ficar com os outros, aí ela já precisa de uma ajuda psicanalítica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica necessária. Por quê? Porque ela precisa ajudar para que o luto não fique patológico. Mas esse momento de depressão, dela querer ficar sozinha, de uma tristeza profunda, de se sentir culpada em estar rindo porque perdeu alguém, esses são momentos naturais, né, da pessoa, do luto, essas fases do luto. A última coisa. Sim, eu queria dizer assim, sobre a depressão. Não sentir depressão seria algo incomum no luto. Não, então todo luto é necessário, vai acontecer, né? Pode até ser que não aconteça, mas quase sempre se acontece um momento de depressão. Nem que seja algo, né, mais rápido, mas existe aquela tristeza, uma tristeza, um vazio que você sente porque faltou alguma coisa. Isso é comum. Se o luto significa um processo de cura, a depressão é um dos muitos passos que são necessários ao longo do caminho. Então, o luto é um processo de cura, né? Cura daquilo, da perda, daquele sentimento. E a depressão ela é um dos passos para essa cura. A última coisa, o último estágio é a aceitação. Aí, depois de tudo, depois da negação, da raiva, da barganha, da depressão, vem a aceitação. Aí a pessoa começa a aceitar. Só que a gente não deve confundir aceitação com estar tudo bem, né? Não, então tá tudo bem com você. Não, pode não estar bem, mas a pessoa começa a aceitar, né? Aceitar não mesmo que tudo ficar bem. Você começar a elaborar e ver que você não vai conseguir fazer a pessoa voltar. Não vai, aquela situação não volta mais. Aquela situação não tem mais volta, né? Seja qual for, não tem como. Virou adolescente, não tem como mais voltar a ser criança. Então, não adianta, você vai pensar, analisar e vai coisar. Perdeu, separou. É uma coisa que você acha já não teve mais jeito, já não tem mais volta. Então, aquela situação não volta mais. Então, você vai começar a aceitar aquilo. Perdeu o esposo, perdeu alguém muito querido. Por mais que você sofra, por mais que você faça o que você fizer, por mais barganha que você faça com Deus ou com qualquer coisa, por mais raiva que você tenha, por mais que você negue a situação, sofra muito, não vai fazer voltar aquela pessoa, né? Que não tem volta. Então você começa a aceitar e isso vai te ajudando. A maioria das pessoas nunca se sentem bem ou estão bem com a perda de um ente querido, né? Não é você se sentir bem, não, tá tudo certo, eu perdi ele, mas eu estou bem.
Não é isso. Pode ser até que alguém consiga, né? Se sentir bem, porque perdeu a pessoa, conseguiu elaborar bem. Mas não quer dizer que você mais tarde você vai se sentir bem. Não vai pode nunca se sentir bem por ter perdido aquela pessoa. Mas você vai aceitando que aquilo não tem mais volta. Que já, né? Que aconteceu e que não tem mais jeito, que é uma fase que você vai ter que viver agora sem aquela coisa, aquela pessoa, sem aquela situação. Então, é a fase sobre aceitar a realidade. Aí entra o trabalho do ego, que eu expliquei sobre o ego, que o ego ele é o princípio da realidade, o cérebro. Aí ele começa a fazer elaboração, né? Aceitando a realidade. A realidade é o quê? A pessoa foi embora, morreu, perdi. Então, não tem mais. Então, agora eu vou elaborar o que eu vou fazer a partir daqui. Né? Como que eu vou fazer? Aí vem a pulsão de vida. Você começa a fazer a análise e fala assim: bom, ele foi, mas eu devo continuar vivo. Eu preciso, né, ficar, eu preciso viver, ou eu preciso dar a volta por cima. E aí isso aí faz com que você consiga aceitar e passar pela fase. Reconhecer que a nova realidade, essa fase, ela é importante, a aceitação, que faz você reconhecer que essa realidade, a nova realidade da perda, é permanente. Não vai voltar. Né? Igual a pessoa que perdeu o marido vai ficar viúva agora. Né? Só ela casar de novo, ela vai ficar casada de novo. Mas aquela pessoa, ela perdeu. Quer dizer, Apesar não que está... é dito que a maioria das pessoas que ficam, as mulheres que ficam viúvas, ficam mais felizes. né? Dizem que separadas também, né? Agora, você falou no início sobre níveis. Passou até hoje, eu só conheço uma pessoa que vai ficar menos feliz porque o marido morreu, mas as outras eu acho que ficam felizes. Porque o marido era Você, muito bom para ela. você falou sobre níveis. Níveis de luto, não foi isso? E você falou que não há padrão, não há tipos de lutos, mas há Tipos níveis, de luto. né? Não há tipos de luto, há O que intensidade. seria níveis? O que seria níveis de luto? Não níveis, intensidade. Intensidade Intensidade. e momentos diferentes. Por exemplo, um luto pode começar antes mesmo da morte de alguém. Quando vem uma doença, né, complicada, tipo um câncer, aí a pessoa já começa no processo de luta. Quando a pessoa está muito doente, né, no meu caso foi minha mãe, ela perdeu, ela quebrou o fêmur. Então, e aí começou a possibilitar e ficar difícil, os ossos já iam, né, sofrendo por causa como que é a falta de cálcio que ela tinha, osteoporose. Então, aí você vai sofrendo, vai tendo que cuidar da pessoa acamada. Isso você já pode viver esse luto antes da pessoa falecer, entendeu? Antes da Então, a perda. intensidade tem a ver com antecipação? Pode ser antecipação. Você pode viver antes também. Ou você pode viver depois também. Tem gente que vive o luto uma semana depois, um mês depois. Eu conheço pessoas que já viveram o luto 2 anos depois, né, da perda da pessoa. Porque ela vai. É claro que você deve deixar o luto, mas às vezes é a resistência dela. Ela fala assim: não, eu tenho que manter forte, porque é a minha família, né? Porque o meu pai, porque isso. Então, uma pessoa que eu conheci, a mãe dela morreu e ela falou que tinha que se sentir forte por causa do pai. E aí, depois de 2 anos, é que ela começou a viver o luto. Né, passou por esses processos. E aí existem intensidades diferentes ou momentos diferentes. Como eu falei, tem pessoas que sentem muito, né, demais, tem pessoas que se expressam, né, não sentem. Tem pessoas que expressam mais e as pessoas expressam menos, né? Então, existe a intensidade, não existe o tipo, mas existe a intensidade ou o momento. A pessoa pode viver antes da morte de alguém. Então, e o luto ele pode ser saudável, né? O luto normal quando há um repertório de respostas saudáveis. Que é isso? São respostas que possibilitam a expressão da dor da perda.
que é o luto, como eu falei, o luto normal. O luto normal, ou o luto patológico, ou o luto complicado, é o luto que você passa por um processo natural, vive-se um tempo determinado, mas você passa, supera aquilo. O luto patológico é aquele que você fica interminantemente, né? Sempre sentindo aquela tristeza, perdeu alguém, ou aconteceu, e você nunca, parece que nunca supera aquilo. Fica a vida toda, né? Não consegue fazer sobre. Aí já é algo que é patológico, é algo que, ou chamado na psicologia de complicado, que precisa de uma ajuda. Uma ajuda. E eu queria falar sobre isso, interessante, essas são as fases que eu falei. É necessário, se você achar até a perda de alguém, a pessoa deve procurar uma ajuda psicológica para isso, uma terapia, para ajudá-la a fazer as elaborações da forma correta, né? Para ajudá-la, é necessário. Mesmo que não seja o patológico aí já tem que ser entrar a psiquiatria também, mas mesmo que não seja um luto, é um luto normal, né? Que a pessoa, um momento que ela não esperava, ela passou por isso, a perda de alguém, algo assim radical, ou até uma separação, às vezes é necessário ela procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psicanalítica, uma ajuda terapêutica, para ajudá-la a viver essas fases, né? A superar isso. Porque às vezes é necessário. Porque a gente já tem algo natural na gente, mas por alguma coisa, às vezes a gente não consegue, né? Ou por cobrança da gente, a gente não consegue sozinho. Então, eu vou sempre falar, por ser psicanalista talvez, que é sempre importante você procurar uma ajuda terapêutica, em alguns casos, principalmente do luto, né? Para você viver melhor, para você conseguir superar aquilo melhor e também não se sentir culpada, né? Nas situações, porque são coisas que você tem que sentir mesmo, é natural. Eu me sinto culpada, a gente perde o marido, eu devia estar com ele, eu devia ter feito isso. Então, não adianta esse momento. É necessário, a pessoa vai sentir essa culpa, mas ela saber lidar com isso, né? Sentir ou ter a consciência de que isso é natural. Ela sentir e que vai passar, e que é um processo, e que faz parte da cura. Tem uma frase que diz que a vontade da cura é a meia cura, né? Então, o luto ele faz essa elaboração para poder, é necessário na perda para que você seja curado daquele sentimento, né? Daquele sofrimento, para que você supere aquilo. Não supere a perda da pessoa, a falta vai ficar, mas você conseguir dar a volta por cima, a ressignificação, a resiliência. Então, o luto ele é importante para isso. Muito bem, excelente. Pelo menos é um alerta e uma maneira da gente entender o que é natural, normal que aconteça, e a gente saiba conviver, né? Aprender a conviver com essas situações. Né? É isso mesmo. Assim como tem mais alguma coisa para gente? Eu queria só fazer um adendo, né? Que assim como o luto e a dor, eles são necessários, né? A dor é necessária, ela é algo. Eu comecei a ver a dor depois de um tempo que é como algo bom, algo positivo. É algo que está informando que não tem, né? Tá alguma coisa errada, é um anúncio, assim como a febre. A febre, ela anuncia que não tem algo bom no seu corpo, né, que você precisa cuidar. É um alerta, um sinal amarelo. A dor também, e o luto, ele é importante, ele é um sinal, ele ajuda, né? Se você souber viver ele ou deixar-se viver naturalmente, você consegue superar isso. Então, o luto, ele é algo bom, algo importante. Só isso. Tá bom, dona Nilza. Então, semana que vem a gente está de volta para aprender mais ainda. Muito bem. Amém. Um abraço e que Deus continue abençoando você, sua casa, tá bom? Amém. Amém. E aos que estão nos assistindo também, que Deus continue abençoando e que todas essas informações possam ser benéficos, possam ser bênçãos, né, na sua vida, até para você ajudar outras pessoas que podem estar passando. Aliás, nessa época, parece que todas as famílias estão passando por essa situação. Verdade. E precisam, né, desta ajuda, desta orientação. Tá bom? Então, um abraço e que Deus continue abençoando a todos. Abraço.